Olá, senhor ministro. Vossa Excelência está bem? Comeu bem? Dormiu bem? Tem mexido no WhatsApp? Como podemos nos mostrar ainda mais subservientes para que não endossemos a narrativa que toda a crueldade que vocês fazem conosco é por conta de alguém que foi grosseiro com um de vocês? Que os milhares de empregos destruídos, que a destruição da liberdade de um povo, que o desarmamento das pessoas, bem como submeter essas pessoas a criminosos, ocorreu simplesmente porque não fomos subservientes e puxa-saco o suficiente. Como se comportar ainda mais como capacho e puxa-saco para que vocês possam ter piedade e parar de destruir o país? Ou ainda, vocês são bandidos, vocês são cretinos, vocês são canalhas, vocês são mentirosos, vocês distorcem os fatos, vocês não têm estudos sobre os temas, vocês utilizam ideologia para desarmar as pessoas, vocês maquiam dados, vocês mentem copiosamente, vocês são ditadores e criminosos. E aí? Qual dos dois vai resolver o problema? Vamos falar de nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a relação de causa e efeito. Tal coisa aconteceu, porque isso aconteceu, houve um resultado. Por exemplo, esta garrafa tem água. Se eu derramar água na minha cabeça, eu fico molhado. Isso é nexo de causalidade direto. Eu derramei água na minha cabeça e eu fiquei molhado. Esta garrafa tem água. O Felipe, que está atrás da câmera filmando aqui, machucou a coluna vertebral. Foi porque a garrafa tem água? Não, porque não tem nexo de causalidade, tá? Para haver nexo de causalidade, é fundamental que o efeito que acontece aqui, de forma anterior, seja causa do resultado do efeito posterior. Da mesma forma, nós não podemos atribuir nexo de causalidade abstrato e remoto, ele tem que ser direto, ao ponto de, se eu fizesse isso, eu poderia dizer que se Eva não tivesse mordido a maçã, eu não estaria aqui hoje, ou nenhum crime aconteceria. Não, fulano matou ciclano, mas isso foi porque o Adão comeu a maçã junto com Eva. Porque se não fosse isso, não existiriam. Ou então foi porque o pai conheceu a mãe do criminoso e aí teve o filho, que é o criminoso. Percebam? Então o nexo de causalidade é essa causa direta. E para que isso exista, se A é, B deve ser. O que eu quero dizer com isso? Se a lacração daquele deputado que você não gosta, e sim, eu também já estou de saco cheio de lacração, já perdi a paciência e cansa, porque desde o começo é só isso que a gente vê. Ninguém está disposto a tentar tratar o problema com seriedade. São raras as pessoas. Cansa. Eu estou mais cansado que vocês. Se tem um troço que eu estou cansado, é lacração, e mais que isso é vídeo de urgente. Urgente, urgente. Não, não é urgente. Não é urgente. Não é urgente, é tudo publicado no Diário Oficial, a gente vai ter tempo para estudar e ver como é que resolve. Não tem nada de urgente. Mas vamos lá. Do mesmo jeito que o comportamento mal criado do parlamentar que você não gosta vai implicar em absolutamente nada, ficar sendo subserviente e puxa-saco também não vai. Porque se aquela lacração que você não gostou tivesse todo esse efeito que as pessoas falam que tem, que acabou o mundo porque o cara foi lá e xingou o ministro, puxar o saco do ministro resolveria o problema. E não resolve. E não resolve. Olhem a última audiência pública. Teve cara lá que ficou só babando o ovo do ministro. E resolveu? Não, não resolveu. Nem vai. Do mesmo jeito que ficar patinando, e encerando, e lambendo, e puxando o saco, não vai resolver, brigar também não vai. Ah, então para que serve? Então, aí que tá. As coisas têm que ter o tamanho que elas têm e nada além disso. As audiências públicas e as convocações de ministros servem para deixar explicitado para a sociedade que existe um problema.
Quando a gente faz audiência pública sobre um tema, a função é explicitar para a sociedade, para a Câmara Federal, para os órgãos públicos, que existe um fato que precisa ser tratado. É só isso. Aí se vai ser defendido, se vai ser atacado, o que vai ser feito disso aí, isso dentro do macro da política é irrelevante. O que importa na política é o jogo de poder. E por que não desarmaram absolutamente todo mundo? Porque a maioria dos parlamentares é contra o desarmamento absoluto. Então eles fazem esse jogo de narrativas. Então, não, a gente vai tirar só um pouquinho, vai racionalizar, quando na verdade eles estão desarmando absolutamente todo mundo, porque eles pretendem o desarmamento absoluto da população. É esse o ponto, é essa a verdade. Só que eles precisam criar essa narrativa, porque senão a Câmara barra. Ah, mas o que a Câmara pode fazer? Fácil. Agora eles precisam passar, por exemplo, mais imposto para o Taxade para poder... Seu programa de corte de gastos, entre aspas, é a criação de mais imposto. Só que para isso passar, o centro tem que votar com eles. Então esses parlamentares que estão indignados porque não são respeitados, porque não se cumpre acordo, porque eles não querem o desarmamento absoluto, eles, se o governo não se alinhar, não votam. E quando eu falo desses parlamentares, não é a direita não, é o centro. Os parlamentares de centro, em sua maioria, são contra o desarmamento absoluto. Por isso que eles andam na escuridão, utilizando narrativas. Por isso que eles não se põem às claras para falar, não, nós queremos mesmo desarmar todo mundo. É isso que existe. Por isso que é importante, se por um lado existe aqueles que ficam massageando o ego dos déspotas desse desgoverno, tem que ter aqueles que põem o dedo na ferida e mostram que eles estão mentindo, que a razão de ser do que eles estão fazendo é desarmar todo mundo, é ferrar todo mundo. Então, antes de você falar que foi a fala de um deputado que destruiu todo o acordo, tenta pensar o seguinte, se isso fosse verdade, a fala doce de um outro deputado que está sempre lá puxando o saco, resolveria o problema. E não resolveu, nem vai. Os fatos são esses. Eles são desarmamentistas, e isso foi alertado desde o começo do mandato do Bolsonaro. Se eles voltarem, vão impor o desarmamento absoluto até onde tiverem força para fazê-lo. Não estão fazendo mais porque não tem forças. Ponto. Esse é o fato. Trabalha com esse fato. Resista a esse fato. Sobreviva a esse fato. Encare o fato de frente. Pare de se comportar como criança. Ah, por que vocês não fazem nada? Porque você não acompanha, porque se acompanhasse ia ver o tanto que se tem trabalhado para manter as migalhas que nós ainda temos. Infelizmente, essa é a realidade. E quanto antes você aceitar essa dura, amarga e desagradável realidade, melhor vai ser inclusive para você combatê-la. O fato é que quem não desiste vence. E não vai ser um discurso duro e nem um discurso doce que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é uma mobilização inteligente para mostrar para os deputados de centro que eles estão trabalhando para a destruição de todo acesso a armas no Brasil. Sem exceção. Sem exceção. Para um projeto de dominação e destruição do país. Porque na cabeça do centro, o importante é simplesmente emenda, voto, dinheiro e essas coisas. Eles não conseguem entender a gravidade do que está acontecendo. Eles acham que jamais isso vai acontecer com eles. Enfim, meus amigos, tempos sombrios. Deus tenha misericórdia do país. Me abençoe e proteja todos. Forte abraço.